Olá, bem-vindos ao curso de proteção de dados pessoais do LFG. Neste encontro vamos falar sobre a transferência internacional de dados pessoais. Gostaria de iniciar, deixei um caso prático para pensarmos juntos e ao final desta exposição darei quais são as possíveis resoluções do caso e qual seria, na minha opinião jurídica, o caminho mais adequado a ser tomado neste caso. Vamos acompanhar. A empresa Comida Click fornece o serviço de entrega de alimentos de restaurantes a seus usuários aqui no Brasil e com frequência envia dados deles para o tratamento no Departamento de Inteligência de Mercado em Portugal, mesmo sem constar na política de privacidade tal envio. O escritório de Portugal possui normas e procedimentos para tratamento de dados pessoais e lhe demanda, na qualidade de advogado da empresa, o que será necessário fazer quando a LGPD passar a viger para não alterar o fluxo já existente da operação ocorrida. Então, depois de observarmos os tópicos necessários, ao final retomaremos o enunciado e, juntos, passaremos a resolver o caso concreto de algumas formas e aí então eleger a mais adequada para a situação indicada. Pois bem, para falar de transferência internacional de dados, é sempre essencial entender do que isso se trata. Evidentemente, a transferência internacional ela pressupõe que exista a remessa de dados daqui do Brasil para o exterior, seja ela o destinatário, uma empresa ou uma pessoa qualquer física, ou ainda uma organização internacional. Sempre que existir esse tipo de operação, estaremos no cenário de transferência internacional que a LGPD vai incidir e os seus termos devem ser considerados para que a operação seja feita com regularidade. Deixei o primeiro lembrete para vocês que a primeira condição exigida pela nossa lei para que aconteça essa remessa de dados é que o país de destino, ou melhor, o país em que o destinatário esteja, ou a organização que está endereçada ofereça grau de proteção adequado à LGPD, considerando os princípios, fundamentos, normas a despeito do consentimento e outras disposições que já estudamos juntos. Então, sempre que o país tiver uma estrutura de proteção de dados que seja compatível, que recepcione os termos da LGPD, será possível fazer a transferência de dados. Caso contrário, haverá necessidade de complementação, uma autorização da autoridade nacional ou ainda outros cuidados que veremos nos próximos slides. O primeiro cuidado que devemos ter com a transferência internacional é que exista a comprovação pelo controlador estrangeiro da validação das suas normas, de seus procedimentos, de seus ritos pela autoridade nacional. Significa dizer que devem existir cláusulas específicas e cláusulas padrão já determinadas para que a transferência de dados esteja acordada entre as partes, vale dizer o titular e o controlador aqui no Brasil. Também vão passar por análise as normas de governança do destinatário e seus códigos de conduta. Afinal de contas, para que efetivamente a legislação seja respeitada, nós vamos precisar de cuidados específicos por parte dele, seja de ordem técnica, organizacional ou administrativa, e esses documentos farão, às vezes, para constatar que efetivamente existe um sistema de proteção de dados pessoais naquele organismo e ele funciona bem. Por fim, a autoridade nacional vai precisar validar selos e certificados que eventualmente foram emitidos que atestam a validade, o cumprimento da legislação por parte daquele destinatário específico. Não é raro nós encontremos no mercado algumas empresas com selos, certificados de empresas que fazem auditorias, que fazem avaliações de risco, avaliações de impacto, só que, evidentemente, a autoridade nacional não é onipresente, não está a todo momento fiscalizando esses processos, essas averiguações. Então, ela precisa avaliar como foram obtidos esses selos, como foram formulados esses certificados, para que aí ela consiga atestar
a sua validade técnica, operacional, administrativa e efetivamente concordar com a remessa de dados para outros países que o destinatário ostenta esses selos, ostenta esses certificados. O cuidado seguinte que deve ser observado é se a remessa de dados faz parte de alguma cooperação jurídica internacional para investigação de crimes, ou ainda que exista, por meio de um tratado ou algum pacto, alguma natureza militar, comercial ou acadêmica que vai dar sustentação à cooperação internacional para que a troca de dados ocorra. Evidentemente, nós estamos falando de investigação, estamos falando de transações de tráfico social mais complexos, com relevância, inclusive, especialmente de natureza militar ou acadêmica. Às vezes não é possível obter todos os comandos do titular ou as suas autorizações, etc. Sobretudo nos casos em que, evidentemente, existe a investigação de um crime. Não faz o menor sentido ter que aguardar a autorização, consentimento dele, para que os dados sejam remetidos de um país para o outro. Então, sempre que houver uma situação dessa, é importante a gente ter em mente que, como a situação está tratada com organizações alto nível de operação, às vezes o titular vai ficar à deriva dessa transferência. Por quê? Primeiro, se pressupõe a autorização por necessidade de Estado. Uma das hipóteses, por exemplo, de dispensa de consentimento para uso da imagem, porque estamos falando de administração da justiça, ou ainda quando existe a finalidade acadêmica, que possui natureza que não vai afetar o titular, que não vai prejudicar os seus interesses, afinal de contas, se ele faz parte daquele organismo, se ele já faz parte daquela comunidade, daquele ambiente, ele já está também, de alguma forma, disposto, por sua provocação ou participação, a que seus dados possam ser enviados para outro país. E aí a cooperação que foi formulada, foi planejada, possa ser executada de boa maneira, sem mais dificuldades, que já vão além do próprio sistema de envio e remessa e retorno de dados e informações. Outra hipótese de preservação da vida e da integridade física, já havíamos falado como dispensa de consentimento para tratamento de dados pessoais e também dos sensíveis, está presente na transferência internacional. Sempre que houver necessidade em prol do titular que seus dados sejam enviados para outro país, para uma organização fora do Brasil, vai ser dispensado o consentimento, vai ser autorizada a operação justamente pela benesse, enfim, inquestionável, seja para o titular ou para terceiro que dela se beneficie. Então, partindo já do que estudamos em outros encontros, falando sobre as hipóteses de dispensa do consentimento, este também é um caso em que a transferência dos dados possui tanta importância que ela vai ser uma condição para que seja autorizada a remessa para outro país. Também vai ser permitido o envio de dados para o destinatário além-mar, se a autoridade nacional autorizar expressamente a transferência pretendida. Então, como é o órgão de mais alto escalão que gerencia, fiscaliza e regula o tratamento de dados pessoais no Brasil, sempre que ela expedir a autorização, não há mais qualquer tipo de dúvida a respeito da legalidade, da licitude desse ato com a submissão de dados para outro país ou organização em território estrangeiro. Também é possível que exista a transferência internacional de dados quando existe pedido prévio do titular que necessite dessa operação ou ainda que seja parte do cumprimento legal de alguma obrigação que foi também firmada a pedido do titular. Então, já havíamos também estudado essa hipótese como forma de dispensa do consentimento sempre que o titular está envolvido num processo, por exemplo, de contratação ou envolvido num pedido de serviço, fornecimento de produto, para que aí os seus dados sejam utilizados na medida necessária
para aquela prestação, para aquele cumprimento específico. Então, nessas situações também vão ser aplicados os mesmos raciocínios. Sempre que o titular exigir, solicitar, participar de algum tipo de operação, seja fornecimento de produtos, serviços ou algum tipo de atividade que envolva a transferência, comunicação de dados para outro país, inclusive o retorno deles para cá, vai ser uma hipótese que sustente a operação. Afinal de contas, se isso não for possível, vai comprometer os interesses do próprio titular e que não é o objetivo da legislação. O objetivo é sempre permitir a operação com os dados, protegendo os interesses do titular, seja pelo que ele está buscando, ou ainda protegendo efetivamente os seus ativos. Vazamento de dados, falta de segurança da informação, uso adequado dos dados e do tratamento a partir de princípios e fundamentos que já estudamos. Então, com base nisso tudo, a legislação ela vem trazer proteção e confiança ao titular, em vez de meramente ficar fazendo exigências à toa ou extremamente difíceis de serem cumpridas. Essa não é a ideia. A ideia é que o titular se sinta seguro para, eventualmente, uma operação dessa acontecer e ele está coberto com os cuidados e precauções que são necessários. Outra hipótese possível que se admite para a transferência internacional de dados é a defesa de direitos. Sempre que houver a necessidade do exercício regular de direitos de alguém na esfera administrativa, judicial ou arbitral, vai ser permitida a transferência internacional de dados pessoais. Novamente, a exemplo do que já falamos antes, esta também é uma hipótese de dispensa do consentimento pela sua utilidade, pelo seu valor no organismo social. Então, vai se aplicar o mesmo raciocínio, mas na situação de transferência internacional. Ela sempre vai ser permitida quando este tipo de bem maior for buscado pelo titular ou terceiro com interesse jurídico relevante comprovado. Sempre que acontecer essa hipótese, a transferência internacional poderá ocorrer, vai acontecer sob guarida da lei, sob o amparo da lei. Ainda se admite a transferência internacional como parte de execução de políticas públicas ou do próprio serviço público. Havíamos comentado que existe a finalidade pública sempre que um ente de Estado estiver envolvido no tratamento de dados pessoais. Aproveitando-se também desse tipo de raciocínio, que se admite a remessa de dados para fora do Brasil como parte da execução de uma prestação de serviço público ou ainda de cumprimento de políticas públicas de forma adequada. Então, se esse tipo de situação já é permitida pela lei dentro do território, não faz sentido proibir ou não autorizar a remessa de dados para fora quando esta for a finalidade, quando este for o objeto do tratamento. Então, com esse mesmo raciocínio, a lei também autoriza esse tipo de hipótese que permite aí que se complete a prestação de um serviço público ou se execute uma política pública que possui, evidentemente, interesse coletivo, interesse público e afeta todo o organismo social. E a última hipótese, não menos importante, é quando existe pleno consentimento pelo titular. Significa dizer, sempre que ele fizer a concordância com a remessa dos dados para fora do Brasil, ela vai ser tolerada, vai ser permitida pela nossa legislação. O que é importante frisar, a exemplo que já conversamos anteriormente, o consentimento precisa ser leve, livre, precisa ser direto, precisa ser objetivo, precisa ser claro, precisa ser transparente. E neste caso específico, deve figurar em uma cláusula ainda apartada. Ele deve concordar, primeiro, com o tratamento de dados pessoais que é oferecido pelo controlador, nos seus termos, e em seguida, numa checkbox ou algum campo delimitado para que ele concorde efetivamente, manifeste a sua vontade positivamente, confirme a autorização para remessa de dados para outros países. Sempre importante dizer para quais países vão e se para outras organizações internacionais que elas também sejam mencionadas na cláusula de autorização. Fazendo esse tipo de cuidado,
Estamos plenamente cobertos com a legislação e podemos executar remessa para outros países sem as preocupações iniciais de validade do ato jurídico, sempre que eles tiverem. Dentro de alguma dessas hipóteses que acabamos de falar, a transferência internacional vai ser permitida, estará sob o amparo da lei. Dentro desse contexto, é importante a gente frisar que a atuação da autoridade nacional, ela vai estar compreendida, por exemplo, em determinar se algum país que está se almejando enviar os dados ou ainda a organização internacional possui condições de receber os dados e informações a partir de pedido de pessoa jurídica de direito público. Significa dizer, sempre que um ente estatal tiver interesse, vai provocar a autoridade nacional para que ela emita um parecer, para que ela decida se, de acordo com o texto da LGPD, aquele país ou aquela organização internacional está adequada às nossas normas. Vai passar por processos específicos, por procedimentos bem delimitados, e aí teremos a resposta por parte da autoridade que vai dar o ensejo a esse ente público para que ele cumpra com as suas intenções. Pode ser, por exemplo, um grupo de empresários que solicitou esse tipo de verificação, ou ainda para cumprimento da própria finalidade pública antes dos dados serem remetidos. Afinal de contas, sempre que a autoridade já fizer esse tipo de alerta, sempre vai aumentar a chance de os titulares terem os seus dados pessoais protegidos. Afinal de contas, sair enviando dados para todos os países sem o menor crivo, sem o menor cuidado, pode gerar situações de risco e incidentes contra os titulares, o que não é desejado em hipótese alguma. Esse tipo de avaliação, deixei para vocês aqui observarem alguns critérios utilizados. A autoridade nacional, ela vai seguir alguns pontos já delimitados pelas normas vigentes no país ou organização de destino, além da sua organização judiciária do próprio país, evidentemente, e institucional. Neste ponto significa dizer se o país possui alguma legislação, seja ela em nível constitucional, infraconstitucional, que trate da privacidade, que trate dos dados pessoais, que se reconheçam os direitos de personalidade, que se reconheça o direito à imagem, que se reconheça o direito à honra, que se reconheça o direito à vida privada, que se reconheça também a possibilidade de tutela desses direitos, sempre que não forem respeitados, de modo que o titular naquela localidade tenha respostas rápidas e eficientes para que o seu direito seja respeitado. Eventualmente, seus dados são utilizados de maneira incorreta, de maneira irregular e ilegal, e ele precisa ter remédios jurídicos para fazer cessar essa situação, por primeiro, e depois buscar justa indenização. Normalmente, os países já conhecidos como democráticos, que possuem um sistema, um Estado democrático de direito, que possuem um poder judiciário forte, autônomo, independente, conseguem atender esse tipo de comando. Ainda que algumas expressões ou alguns conceitos que eu havia mencionado não estejam incorporados da forma com que disse naquele ordenamento específico, a sequência de decisões judiciais naquele respeito podem ser atendidas. Havíamos falado logo no início do curso que boa parte das decisões dos países com o direito costumeiro, eles se baseiam no artigo da privacidade. E não necessariamente vão falar de direitos da personalidade, vão falar de honra, de imagem. Está tudo englobado neste direito, nesta grande categoria que eles entendem como sendo direito da privacidade. Por isso, a autoridade tem que reconhecer, ainda que não exista especificamente a determinação de todos esses conceitos, mas como o sistema jurídico entende aquela proteção, entende aquele dever de defesa dos dados por parte do titular, pode-se considerar que é um sistema jurídico que atende às expectativas, que atende às necessidades da LGPD. Claro, se existem leis já publicadas com o objetivo de proteger o tratamento de dados pessoais, isso já fica muito melhor. Atualmente, o Brasil ainda está na situação cinzenta, porque nós ainda estamos na vacatio legis, mas existe justa expectativa
que ela entre em vigor em agosto de 2020 e aí o Brasil seja reconhecido como um país que defende, que possui um sistema de proteção de dados pessoais efetivamente implementado. Atualmente, ainda que a lei esteja nessa situação, nós temos a Cláusula Geral de Privacidade, temos o Código de Defesa do Consumidor e outras leis que nos dão amparo. Ademais, teremos esse texto específico que vai consolidar o sistema jurídico brasileiro protegendo os dados pessoais. Então, em outros países, os sistemas não são tão diferentes assim, especialmente aqueles que estão baseados na Civil Law, no sistema romano-germânico, que conseguimos identificar as legislações bem compartimentadas e determinadas a partir de cada assunto, a partir de cada tema. O segundo cuidado diz respeito aos princípios gerais e direitos dos titulares da LGPD, que aqui já é a discussão mais material do que formal. Se efetivamente a legislação daquele país protege os direitos dos titulares nos moldes que são feitos, por exemplo, aqui no Brasil com a LGPD. Além disso, também existe o critério de aderência às medidas de segurança previstas no Brasil, seja por algum decreto regulamentador ou alguma portaria, resolução baixada futuramente pela autoridade nacional. Então, é importante a gente saber o seguinte: existem alguns textos de segurança que dizem respeito à segurança que já estão publicados, que já estão valendo. Então, sempre que a autoridade nacional for fazer esse tipo de avaliação, ela vai contar com esses textos, vai contar com essas diretrizes para que consiga avaliar efetivamente se o país em questão ou a organização examinada cumpre com todos os critérios e requisitos que já estão nesses textos legais que passaram por exame. E, por fim, outros critérios que a autoridade nacional entender como sendo pertinentes ou relevantes, já que ela possui discricionariedade para realizar o cuidado dos dados pessoais no nosso território para os nossos titulares. Então, atendidos todos esses pedaços, a autoridade nacional vai conseguir determinar se o país de destino ou a organização internacional consegue recepcionar os dados de maneira segura, de acordo com os termos da LGPD. Ainda, a autoridade nacional ela tem a incumbência de fixar o conteúdo de eventuais cláusulas padrão e verificação das cláusulas específicas para determinada transferência internacional. Significa dizer, a própria instituição já vai dar para a sociedade quais são os mecanismos contratuais necessários para que ela consiga realizar a transferência internacional com sucesso. Então, não precisa necessariamente contratar uma consultoria, contratar advogados, contratar empresas especializadas nesse tipo de conformidade para o ponto específico, já que a autoridade nacional já dá a chance de que esta operação determinada já consegue ser realizada com aquele texto. Caso a cláusula não seja idêntica, caso já exista um texto anterior, ela vai realizar o exame do material, identificar se os pontos necessários foram cumpridos e expedir a sua concordância, expedir a sua efetiva autorização para a transferência internacional com base naquilo que já está em vigor e lhe foi dado para exame. Então, ela também possui esse dever, também possui essa tarefa para dar melhor resposta para a sociedade a despeito da proteção dos dados pessoais. No mesmo sentido, a autoridade nacional ela vai avaliar o teor das normas de governança da empresa, da organização, seus códigos de conduta institucionais e, também como já havia dito anteriormente, sobre os certificados e selos de conformidade que foram expedidos. Nesta particular operação, a autoridade nacional vai examinar como está feita a governança da empresa no primeiro momento, que são as normas de governança e códigos de conduta. São as determinações a partir de políticas, diretrizes, procedimentos e normas internas que vão determinar as competências existentes dentro da empresa, organização, entidade, que vão dar segurança, vão dar confiabilidade necessária
a partir da divisão de tarefas, determinação de classificação das informações, determinação de uso de criptografia, de senha, de 2 ou 3 fatores de autenticação para cada tipo de operação, guarda de registro, backup, dentre tantos outros cuidados que vão possibilitar a autoridade falar, ok, a sua organização, a sua empresa está em conformidade, podemos dar seguimento com a remessa de dados internacionais. Adicionalmente, a verificação daquelas normas ou daqueles termos que vão dar base para os certificados e selos também vão passar pelo crivo dela, justamente para que ela esteja efetivamente supervisionando aquilo que acontece. É muito conveniente expedir um selo, fazer um carimbo, imprimir um certificado, sendo que às vezes não existe efetivo aval por parte da autoridade, que é quem vai autorizar efetivamente e vai dar o certificado, que vai dar a aprovação de qualidade daqueles procedimentos que foram aplicados. Então, por isso, ela deve agir desta maneira, para que não apenas o titular fique seguro, mas que a empresa também saiba que está contando com uma garantia que é eficiente. Afinal de contas, ela imagina que aquele selo vale alguma coisa, mas na verdade pode não ser, e aí vamos entrar para uma seara de responsabilidade civil contratual, que não é o nosso tema de hoje. De qualquer forma, todas as partes saem ganhando quando a autoridade nacional cumpre com esse papel, fazendo o exame adequado das certificações e selos que foram expedidos. E como isso é feito? A avaliação dos contratos, normas de governança ou ainda de selos e certificados, ela vai se basear em requisitos, condições e garantias mínimas para que as operações desejadas observem os princípios da lei geral e normas técnicas e regulamentos vigentes. Aqui nós estamos falando, além da legislação, efetivamente, da LGPD, Constituição, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, dentre outros, estamos falando de normas técnicas que já estão assentadas no mercado, que são de origem estrangeira e certificadas aqui pela ABNT. Então, nós estamos falando, por exemplo, da 27.002, da 27.035, são normas clássicas de segurança da informação e que vão dar o caminho para que os meios informáticos, para que a informação seja tratada de modo adequado, para que sejam construídos sistemas confiáveis, sejam eles offline ou informatizados propriamente ditos, e que aí todos os critérios sejam atendidos no padrão estabelecido internacionalmente que o Brasil adotou, que o Brasil também faz parte. Outros regulamentos que são interessantes de serem comentados é, por exemplo, o decreto complementador do Marco Civil da Internet, o 8771 de 2016, que vai dar algumas pistas de tecnologias a serem utilizadas no manejo de dados pessoais. Já naquela época, estão valendo. Uso de criptografia, duplo fator de autenticação, autenticação dupla. São características que já estão na nossa legislação e que a autoridade nacional poderá utilizar como substrato para fazer a avaliação de cada um desses selos, contratos, certificados ou normas de governança. O segundo é, além de analisar os documentos que contêm as cláusulas e disposições, a autoridade nacional poderá solicitar informações suplementares ou realizar diligências locais, efetivamente, para verificar se aquilo que está sendo apresentado corresponde com a realidade. Melhor ainda, quando se está no local, você consegue perceber aquilo que não foi dito, que é a grande preocupação, quando os riscos não são observados, não são identificados e não são documentados. A partir dessas diligências em loco, a autoridade nacional consegue identificar quais são os pontos negativos de cultura, os pontos negativos de implementação, para que ela consiga, num documento, seja num relatório de impacto ou em algum documento similar, identificar para o interessado que ele consiga corrigir em tempo hábil e daí o tratamento de dados pessoais ocorra da melhor forma possível. E por fim, deve existir comunicação à autoridade nacional quando houver alterações nesses contratos, normas, selos ou certificados que anteriormente já haviam sido aprovados. Evidentemente, se a autoridade nacional teve todo o trabalho, despendeu energia, esforços para avaliar todo o organismo, documentos, cláusulas, processos, procedimentos,
avalizou, atestou que está tudo em conformidade, se houver uma alteração futura, isso precisa ser comunicado à autoridade nacional o mais rápido possível, sob pena de perderem efeito jurídico todos os selos, certificados, contratos, cláusulas, documentos que anteriormente haviam sido aprovados. É uma relação de causa e efeito bastante óbvia, então, que sempre que houver modificação nesse tipo de material, a autoridade precisa ficar sabendo e, a partir de então, reavaliar o caso, se necessário, e exigir informações complementares para que aí espeça nova aprovação que confira novo aval a esse tipo de sistema que foi adotado pelo interessado. Muito bem. Feitas essas observações, vamos voltar ao caso que havíamos proposto no começo deste encontro, que diz: a empresa Comida Clique fornece o serviço de entrega de alimentos de restaurantes a seus usuários e, com frequência, envia dados deles para tratamento no Departamento de Inteligência e Mercado em Portugal, mesmo sem constar na política de privacidade tal envio. O escritório de Portugal possui normas e procedimentos para tratamento de dados pessoais e lhe demanda, na qualidade de advogado da empresa, o que será necessário fazer quando a LGPD passar a viger para não alterar o fluxo já existente. Se qualquer das seguintes soluções foram indicadas, no caso, elas são tomadas como válidas. Vamos ver se, durante todo o desenvolvimento deste nosso encontro, vocês chegaram a ter ideia em mais ou menos algum desses sentidos. A primeira solução possível é solicitar novo consentimento dos usuários do Brasil à nova política de privacidade da plataforma, já incluindo a cláusula dedicada à remessa internacional de dados, acompanhando todos os requerimentos que a lei trouxe e que nós conversamos durante todo este encontro. A segunda solução possível é requerer da autoridade nacional a validação do controlador em Portugal, avaliando-se as normas e contratos vigentes à luz das exigências da lei geral e de outras normas que eventualmente possam ser editadas. E, por fim, a solução de mobilização de pessoas jurídicas de direito público, a requerer da autoridade a homologação de Portugal como sendo um destino confiável e adequado para a chegada de dados enviados pelo Brasil. Muito embora sejam essas três soluções possíveis para o caso, não podemos deixar de avaliar juntos que a que vai trazer menos prejuízo, menos esforços, menos dificuldade, vai ser a proposta de nova política de privacidade a ser considerada e consentida pelos usuários. Isso porque apenas vai existir os esforços da própria empresa. Ela não vai depender de atividade da autoridade nacional. Afinal de contas, estamos aí há praticamente 6 meses da entrada em vigor da legislação e não se percebeu qualquer tipo de regulamentação específica ou normas que dissessem respeito à aprovação de algum país ou, enfim, alguma organização internacional a receber os dados a partir do Brasil. Nesse sentido, existe um lapso de vulnerabilidade jurídica em que, sequer a conclusão da própria governança da autoridade nacional foi feita, muito difícil que vá ocorrer a publicação desses textos até a entrada em vigor da lei geral. Portanto, para se evitar um cenário de desconformidade em que existe mera expectativa de que efetivamente o país seja aprovado, ou então as cláusulas padrão ou a aprovação do texto de governança da pessoa jurídica estrangeira vão ser aprovadas, se prefere a tomada de providências de forma única por parte da empresa para que se resolva a situação e não haja nenhum tipo de dependência, nenhum tipo de
atividade por parte da autoridade nacional, que estará aí com outras incumbências para a sua formação, para a sua governança interna, inclusive, que daí eventualmente não haveria tempo suficiente para colocar essas regras já em funcionamento, essa aprovação já em funcionamento, quando da entrada em vigor da Lei Geral. Portanto, deve-se preferir, neste momento, a solução com a atividade da própria empresa, de modo que não vai depender de esforços adicionais e a situação já fica solucionada de pronto. Sobre a transferência internacional de dados, o tema está vencido. Vamos nos encontrar em breve com a continuidade dessa primeira parte do curso, dos aspectos legais e jurídicos de proteção de dados e da Lei Geral, para conseguirmos avançar nos pontos e tópicos seguintes ainda desse módulo, que é falar especificamente da autoridade nacional e de deveres e responsabilidades dos agentes. Então, até lá!